Bom dia, bom dia. Hoje, 1º de junho de 2025, seguindo com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje conversaremos sobre o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Salvo engano, hoje é o nosso 17º encontro, a 17ª semana que estamos estudando a carta de Paulo. Hoje comecei um pouco mais atrasado em termos de horário, mas tentando sempre cumprir o nosso compromisso de domingo, que é esse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Uma extensa carta, mas ao mesmo tempo, óbvio, profunda. Paulo se dirigindo aos romanos. Eu sempre deixo claro, eu sempre explico no início das lives que temos que situar Paulo em Corinto, escrevendo aos cristãos de Roma. E ali Paulo conversando com os cristãos de Roma por meio da epístola, mas ainda sem conhecer Roma. Paulo não havia ido a Roma quando ele escreve essa carta. Lá na comunidade de Corinto, ele escreve para a comunidade de Roma. E aí, óbvio, é uma carta extensa porque ele vai entrar em diversos detalhes, em diversos pontos de orientação. É uma carta orientativa, é uma carta argumentativa, é uma carta não teológica, embora alguns tenham feito dela uma base teológica, mas ela não é teológica, e é uma carta em que Paulo busca enaltecer os gentios, os cristãos gentios, no aspecto de merecedores da graça divina, e ao mesmo tempo chamar a atenção dos judeus e dos cristãos judeus para a relação desse chamado meu povo, assim dito por eles, em relação a Deus, para que esse meu povo entendesse que muitas vezes ele se desviou desse caminho e que poderia ainda desviar do caminho. E Paulo chama a atenção dos romanos, dos judeus cristãos de Roma, em relação ao fato de terem rejeitado a Jesus, não aqueles cristãos de Roma, óbvio, mas os judeus em maioria, rejeitado a Jesus, aquela pedra angular que estaria colocada em Sião. Então é esse o contexto da carta de Paulo, e agora o capítulo 11, no capítulo 11, Paulo vai trabalhar uma conjectura sobre o futuro de Israel, não no sentido profético, não no sentido, como eu posso dizer, apocalíptico. Ele vai falar do futuro no sentido da relação com o Criador. Ele vai falar que a rejeição constante nas profecias não era para sempre, não seria um final. Ele vai falar também dos últimos desígnios de Deus, dizendo ao povo que Deus era misericordioso para com todos, e no fim ele fecha um conjunto de ensinamentos sobre a maravilhosa sabedoria desses desígnios de Deus. Então esse é o capítulo 11, que segue, óbvio, o que vínhamos conversando nos últimos encontros, sempre Paulo fazendo esse não diria balanceamento, mas de certa forma uma balança entre que ele mostra, digamos, como está o prato da balança, né? Ou seja, como está o peso, se essa balança está equilibrada entre gentios e judeus, entre as promessas do Velho Testamento e a realização delas na figura de Jesus. Então esse é o contexto da carta de Paulo. Então vamos lendo aqui e conversando sobre esse capítulo 11 da carta paulina aos Romanos. Aí ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum,
porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, o que Paulo está dizendo assim? Ele está colocando. Ele vai fazer um questionamento, porque ele questionava muito aos judeus. Ele questionava dizendo que os judeus estavam se distanciando daquilo que deveriam cultivar e que eles estavam rejeitando a pedra angular, rejeitando os ensinos do Cristo. Não estavam reconhecendo Jesus como sendo o Messias, o esperado, o ungido, aquele sobre o qual os profetas falavam, aquele sobre o qual os salmos eram cantados, ou para quem, em tese, os salmos também eram cantados. Então há essa crítica de Paulo. E aqui então ele faz, Deus porventura rejeitou o seu povo? Ou seja, rejeitou o povo de Israel? E ele mesmo responde, não. E ele até se justifica, dizendo que ele também não estava rejeitando, até porque ele era judeu, Paulo. Ele diz, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Judeu no aspecto religioso, não no aspecto da tribo de Judá. Né? E ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim, e que é oriundo da seção da tribo de José, ou seja, José não teve tribo e os seus filhos, netos de Jacó, tiveram a tribo, Benjamim e Efraim. Então, Paulo faz essa observação. E ele cita aqui a figura de Elias. Então, eu digo isso sempre, essa carta de Paulo, as cartas em geral, elas nos levam muito ao Velho Testamento. Muito. Aqui nesse conjunto que nós estamos conversando, sobre o qual nós estamos conversando, ele cita aqui Salmos, cita o profeta Samuel, ou seja, Samuel, né, cita aqui o livro dos reis, que é quando fala de Elias. Então é importante nós observarmos, volto a dizer, que a leitura, que muitas vezes a dificuldade para entender as cartas paulinas é porque há um certo desconhecimento do leitor a respeito do Velho Testamento, a respeito de onde Paulo buscava as fundamentações para o seu raciocínio. Aqui, por exemplo, se nós observarmos logo no início, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Isso vem de um salmo, que é o Salmo 94. Salvo engano, versículo 14, é o Salmo 94. Então, Paulo evoca aqueles clamores antigos, esse clamor do Salmo. Paulo evoca isso. Não é um dizer puro e simples da sua boca. Ele o faz trazendo digamos, a angústia mostrada em relação ao futuro de Israel. Aqui a Eugênia Cabral diz, Paulo cita provérbios também, cita sobejamento do Primeiro Testamento. Eugênia, bom dia, que bom que você está aí. Paulo cita diversos. Nessa citação, nesse conjunto de versículos, nós temos aqui Samuel, nós temos aqui Salmo, nós temos aqui a Reis, temos Reis capítulo 19, Reis no capítulo, quase o 19 inteiro. Então ele vai citando, nós veremos à frente, ele vai citar o profeta Isaías. Então é importante nós percebermos que, porque Paulo, ele era um fundamentador para as suas falas, ele fundamentava. Então ele queria mostrar que não eram palavras soltas,
ele buscava as referências. E ele cita muito aqui o que em outras cartas dele ele também citou. É muito comum aqui, por exemplo, nós temos citações que são da sua carta aos Coríntios, que ele fala aos Coríntios também. E está falando aos romanos, e tem sentido, porque ele está em Corinto falando aos romanos. Então significa que ele pode ter buscado os seus elementos, que essa carta aos romanos, embora ela seja a primeira na estrutura, ela é mais antiga, ela é mais nova, desculpe, do que as outras cartas dele. Embora na estrutura do Novo Testamento ela venha primeiro. Mas ela é uma carta mais antiga. Ele já havia escrito para outros povos. Então ele traz citações que ele já havia feito. Por quê? Porque ele trata o mesmo assunto com povos, com grupos de eclesias diferentes. Então há assuntos que semelhantemente ele trabalhou aos romanos, aos coríntios. Semelhantemente ele trabalha aos romanos e trabalhou aos efésios. E ele cita muito as falas do Cristo, por óbvio. Porque o grande fundamento de Paulo é que ele encontrou-se com Jesus. É que ele foi chamado por Jesus. Porque essa é a ideia do apostolado. Os apóstolos, eles entendiam que só poderiam ser apóstolos aqueles que conheceram de fato Jesus. E até eles vão além, dizendo que aqueles que conheceram Jesus e todo o seu ensino e todo o seu sacrifício. E Paulo vai dizer que ele era apóstolo, porque ele havia conhecido Jesus ressurreto, o Jesus reaparecido, e que o próprio Jesus é que o chamou. Então aqui nós veremos, tem um momento que ele fala, eu sou o apóstolo dos gentios. Esse título, apóstolo dos gentios, não foram terceiros que deram a ele. Ele assim se chamava. Ele a si mesmo assim se chamava, de o apóstolo dos gentios. Então, ler as cartas de Paulo é uma viagem, no bom sentido, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Nas falas de Jesus e nas próprias suas falas de Paulo, quando ele traz elementos que ele já trouxe em outras cartas. E há nas outras cartas elementos que ele já havia tratado aos romanos, as que foram escritas depois. Então, é uma aula, digamos, é uma viagem literária que Paulo faz, literária no aspecto de passear pelos diversos livros do Velho e Novo Testamentos. Agora, sem entender a proposta do Velho Testamento, dificulta um pouco entender os dizeres paulinos, porque ele faz esse movimento pendular. Ele vai ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, ele faz esse movimento pendular para fundamentar o argumento, até porque ele tinha que convencer os judeus. Ele tinha que convencer toda aquela estrutura do pensamento judaico, seja ele a estrutura farisaica ou a estrutura dos saduceus, ele tinha que fazer esse convencimento. E ele fazia o convencimento buscando a fundamentação teórica. Paulo era um exímio, analista, ele fazia as análises, mas ao mesmo tempo ele fundamentava os seus raciocínios. Os fundamentos epistemológicos de Paulo eram precisos, e quase todos eles calçados ou na fala do Cristo ou no Velho Testamento. É muito interessante isso. Ele não cita nenhum outro apóstolo que tem escrito epístola. Ele cita a si mesmo algumas vezes, mas ele forma esse raciocínio. E se a gente trabalhar com esse eixo, que ele está mostrando aos judeus que eles se desgarraram e precisavam retornar, está mostrando aos judeus cristãos que precisavam aplicar o ensinamento do Cristo, inclusive mais do que as obras da lei, e ele fala aos gentios que eles também eram merecedores da graça divina, e eles eram, sim, tal qual os judeus, irmãos, no processo de filiação ao mesmo Pai que Jesus havia trazido. Então esse é o eixo para interpretar toda a estrutura da carta de Paulo aos Romanos, todo ele, né? E a Eugênia pergunta aqui, quando você fala Novo Testamento, é o que viria a compor o Novo Testamento, o NT, não é? Pois o cânon do Novo Testamento é ulterior aos primeiros séculos. Sim, sim. O cânon do Novo Testamento, ele começa
na estrutura colocada com os evangelistas. Então, ali no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, temos os Atos dos Apóstolos e temos as epístolas. As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, a epístola de Tiago, a epístola de Judas, e temos o Apocalipse, que é um livro que foi inserido no Novo Testamento no século VII. Ele já não é lá logo do início, nas composições do século IV, porque a estrutura que nós conhecemos hoje do NT, ou seja, do Novo Testamento, é a estrutura que foi compilada no século IV, quando ali, no papado do Papa Dámaso I, é feita essa compilação por São Jerônimo, que escreveu a primeira estrutura, que foi a Vulgata. Então, no primeiro movimento não havia o Apocalipse. Ora ele entrava, ora não, um grupo de eclesias tinha o Apocalipse, outras não, outro grupo não, e depois no século VII ele já encaixa-se como uma estrutura, digamos, canônica do Novo Testamento. Então, Paulo, ele faz parte, as suas cartas, faz parte da estrutura do Novo Testamento, no sentido do livro da Bíblia, o NT, né? Exatamente. Agora, lembremos que Paulo era então um estudioso, um estudante até da lei, visava o Sinédrio e era judeu, né? Era judeu de religião, ele diz aqui, ele era israelita, da tribo de Benjamim. Então ele tinha, obviamente, um conhecimento pleno do Velho Testamento, e assim como Mateus no Evangelho tem esse objetivo, ou seja, calçar Jesus na estrutura, ou com a estrutura dos profetas, com a estrutura da lei. Então Jesus, Paulo sempre traz o Velho Testamento nesse sentido, para fundamentar que Jesus era o Messias esperado, como a estrutura do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito com essa finalidade, de mostrar que Jesus era o Messias. Então o Evangelho de Mateus é o evangelho mais rico em citações do Velho Testamento. É o evangelista que mais cita o Velho Testamento, em especial os profetas, para dizer que Jesus cumpria as profecias. E se ele cumpria as profecias, logo ele era o Messias. E Paulo tem essa preocupação aqui na carta aos Romanos de fundamentar isso. Por isso ele vai ao Velho Testamento, aos textos proféticos, aos textos dos Salmos, e vez outra ele vai ao Eclesiastes, ele vai ao Cântico dos Cânticos, ele vai também citar essas estruturas aos Juízes, ao livro de Samuel, né, a história de Samuel, aos Juízes, aos Reis. Ele aqui, por exemplo, está citando o livro dos Reis constantemente. Então, essa é a estrutura. E aí, quando ele fala, olha, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só fiquei eu, e procuraram tirar minha vida, é o cântico de Elias, que era o profeta, que é tido como o maior dos profetas pelo povo, o maior dos profetas. E Elias havia, então, entrado em confronto para demover o povo do sacrifício ao deus Baal. Então Elias, por isso que aqui ele traz a citação do livro de Reis, capítulo 19, dizendo: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então aqui Paulo está dizendo que há muito se buscava a unicidade, a ideia do Deus único, e que muitos pereceram por causa disso, e que por isso Deus não abandonou Israel. Ele usa os versículos 3, 4, né, 2, 3, 4, para fundamentar o argumento que está lá no Salmo 94, no livro de Samuel, lá no Samuel, no capítulo 12, quando ele fala, Deus teria porventura rejeitado o seu povo? Lógico que não. E aí ele traz o sacrifício, digamos, a luta de Elias, o maior dos profetas. Tanto é que na transfiguração, lá no capítulo 17 de Mateus, nós temos a figura de Elias e Moisés, compondo uma estrutura junto com Jesus. E ali diz o texto que aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus. O que é essa simbologia da transfiguração com a figura desses dois? Momentos antes,
dias antes, Jesus havia dito que o amar a Deus e amar o próximo, ou seja, o amar, nele se resumia, ou se resumiam, toda a lei e os profetas. Então dizia que o mandamento único era amar a Deus e ao próximo. E diz Jesus, desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. E quem aparece na transfiguração dias depois com Jesus? A lei e os profetas, Moisés e Elias. Moisés simbolizava a lei, Elias era o maior dos profetas. E quem estava conversando com a lei e com os profetas? O amor, que Jesus simbolizava o amor. Então aquilo que ele havia dito antes, que do amar a Deus e amar ao próximo dependeriam a lei e os profetas, na transfiguração isso é mostrado. O amor simbolizado, quer dizer, Jesus conversando com a lei, Moisés conversando com Elias, os profetas, dizendo que a lei e os profetas se consumiam, melhor dizendo, se fundiam no amor, que era a figura do Cristo na transfiguração. Por isso é que aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. É como se a lei e os profetas se resumissem, se encontrassem na figura do amor. Por isso ele dizer, desse mandamento, desses dois, amar a Deus e ao próximo, depende a lei e os profetas. E o fenômeno da transfiguração demonstra isso. A lei e os profetas conversando, se unindo, se convergindo para a figura do Cristo que representava a revelação do amor. Então esse é o grande simbolismo da transfiguração. É o grande simbolismo. Mais do que mostrar a excelsitude do Cristo, a autoridade do Cristo, porque ele conversava com as duas maiores autoridades, Moisés e Elias, mas ele estava demonstrando ali para os 3 apóstolos, que depois levaram e anunciaram, que na figura de Jesus, ou para a figura de Jesus, convergia a lei, convergia os profetas. E aí Paulo traz aqui essa figura. Paulo traz aqui a figura dos profetas, porque da lei ele já falou várias vezes antes. Então ele vai trazer essa figura. E assim ele continua dizendo, assim pois também, como no tempo de Elias, ele diz, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Israel busca isso, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Aí ele cita Isaías. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Aqui está Salmo. Então vejam que interessante. Lembram sempre que Jesus dizia, quando ele contava, quando ele ensinava, ele dizia, quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem olhos para ver, que vejam. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Não é assim que ele dizia? Então veja como que Jesus também não se afastava. Quando Jesus dizia, quem tem olhos de ver que veja, ouvidos para ouvir que ouçam, ele está citando na forma inversa o profeta Isaías, lá no capítulo 29 do livro do profeta Isaías, quando Isaías disse, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz ainda Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e não fiquem para sempre encurvadas, suas costas. A Eugênia pergunta quais os versículos, Eugênia. Eu estou no capítulo 11, esses últimos que eu li são os versículos 5, 6 e 7. Aliás, até o 9, essas falas de Isaías. Né? Aqui o Reginaldo diz, compreendi a transfiguração de maneira clara.
Faesídio, deve ser Exídio, você poderia nos falar com estudos sobre a série The Chosen. Olha, sobre essa série The Chosen, eu vou indicar para vocês uma sequência de vídeos feita essa sequência por uma grande amiga, Daniela Migliari. Depois entrem no YouTube dela ou no Instagram, ela fez um estudo e continua fazendo um estudo da série The Chosen. E um estudo muito legal, um estudo muito bom, né? Então eu indico a vocês, conheçam a página da Daniela Migliari de Brasília, e tanto o canal dela no YouTube quanto a página dela no Instagram. E fica aqui a sugestão, fica aqui essa sugestão. E é importante lembrarmos, Faesídio Guidotti, que o próprio título, The Chosen, quer dizer, os escolhidos, a visão da série não é mostrar Jesus, é mostrar Jesus sob os olhos dos apóstolos, sob o olhar dos apóstolos. Por isso chamados escolhidos, por isso a série se chama The Chosen, ou seja, os escolhidos. Para mostrar, o foco da série é mostrar o comportamento dos apóstolos. Óbvio, mostrando o comportamento de Jesus, mas ali o Jesus pastor das ovelhas, né? O Jesus o bom pastor, o Jesus a videira, né? E ali o foco é mostrar como esses apóstolos, como esses discípulos, como esses escolhidos foram escolhidos, mostrar a personalidade deles, mostrar que havia grupos, né, os mais próximos, os médios, por exemplo, André, Pedro, João e Tiago formavam um grupo, Felipe e Natanael formavam outro grupo. Então a série vem mostrando a característica daqueles que foram escolhidos, como a nos dizer sobre as nossas características, para nos dizer que temos as nossas percepções. E ali ele mostra, a série vai mostrar as angústias, as agruras, e óbvio, sempre Jesus como sendo o eixo. Mas é o eixo para mostrar os escolhidos. Diferente de outros filmes que mostram, como o filme A Paixão de Cristo, foca no sacrifício da cruz. O filme Jesus de Nazaré mostra a história focada diretamente na historicidade do Cristo. E o The Chosen tenta mostrar a característica dos escolhidos, por isso o título, The Chosen, os escolhidos, e mostrar o dia a dia de um Jesus humano, de um Jesus que lidava com as pessoas, que se divertia com as pessoas, que fazia algumas brincadeiras com as pessoas, algumas piadas até com as pessoas, tentando mostrar como eram e mostrar que esses apóstolos eram pessoas comuns. Os escolhidos por ele eram comuns, simples, dedicados, confusos em alguns momentos, exaltados em outros. Então essa é a estrutura da série The Chosen, que é uma excelente série, e eu já vi algumas vezes pessoas criticando a série, dizendo, mas Jesus não era assim. Em tese, ele teria que ser assim, porque um ser puro como Jesus não seria um ser emburrado. Um ser puro como Jesus não seria um ser raivoso, não seria autoritário, seria, pelo contrário, uma pessoa natural, uma pessoa de convívio agradável, uma pessoa carismática, agradavelmente carismática, porque senão ele não estaria convivendo com as pessoas. Ele que se diz e disse, e como ele se dizia, o servidor, e como um servidor seria mal-humorado? Então Jesus está para muito mais, para o perfil mostrado em The Chosen do que o perfil trazido pela teologia limitada, digamos, obnubilada, que traz uma figura de um Jesus carrancudo, de um Jesus sério, no sentido de enraivecido, de um Jesus de poucas palavras, de um Jesus nada carismático. Não, pelo contrário. Ele teria que ser justamente carismático, agradável. Imaginemos a cena, ele convidando uma criança a estar com eles, né? E se ele fosse uma pessoa ranzinza,
Que criança chegaria até ele? Que comparação seria lógica ele dizer que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, se ele fosse uma pessoa de coração empedernido, endurecido, raivoso, cara bravo? Não, não cabe esse sentido. Então, é o comentário que eu faço, assim, rapidamente, a seu pedido, Guidotti. Mas sugiro que entrem no canal da Daniela Migliari, e também no Instagram dela, que vale a pena, né, para conversar um pouco sobre o The Chosen, né? Seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Tranquilo. Ótimo. Bom, aí Denise diz, é verdade, eu nunca vi o filme ou foto de Jesus sorrindo. Pois é. Né? E eu acho que o que mais ele fez aqui foi isso, foi sorrir, foi abraçar as pessoas, foi olhar com candura, foi olhar com carinho, porque senão não seria um ser para o qual nós iríamos quando precisássemos. Como ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis carregados, que estáis sobrecarregados, né, que eu vos aliviarei. Como que ele aliviaria as pessoas com severidade? Não é? Então, pensemos nisso. E aí, então, Paulo faz essa observação, né, dizendo isso, né, que o povo, os judeus, eles precisavam entender que eles não estavam rejeitados, mas eles estavam rejeitando a figura do Cristo, o ensino do Cristo. E aqui é bom observar, né, volto a dizer, Jesus também ele transitava muito bem no Velho Testamento. Então, muitas das suas ações, muitas das suas falas atrelavam-se a dizeres do Velho Testamento. Aqui está um exemplo. Quando Isaías, o profeta, dizia, né, que o Deus deu entorpecimento para os olhos não verem e os ouvidos não ouvirem. Por isso Jesus dizia, quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então tinha essa transição. Depois vem Paulo falar sobre a rejeição, que essa rejeição de Israel, na fala anterior dele, não é final. Ele diz assim, no versículo 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, Paulo responde. O bom é que ele faz a pergunta e ele responde. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ciúmes pelos próprios judeus. E aqui é que ele vai dizer que ele é o apóstolo dos gentios. Diz, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Veja. Então ele está dizendo o seguinte, essa rejeição ela não é final. Se entenderem que o Cristo é o Messias esperado, ou foi o Messias esperado, haveria, né, a abundância no entendimento sobre o que da vida. E ele diz, pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, ou seja, como os judeus não seguiram aquilo que se esperava, não interpretaram as escrituras na forma que as trouxessem para o Cristo, os gentios se exaltaram, ou seja, os gentios receberam isso. Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram, fala de Paulo, fala de Pedro, é uma profecia de Davi, a pedra que os construtores rejeitaram serviu de pedra angular para novas construções. Ou seja, o que os judeus rejeitaram, os gentios absorveram. É interessante isso. E a gente pode ver claramente, primeiramente, aliás, diz a ideia do Cristo de levar o ensino aos judeus. Isso nós vemos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós temos a passagem da mulher cananeia, ou em outras traduções, mulher sirofenícia, que era uma mulher gentílica, do povo gentil, chamados gentios, né? Os povos, porque eram todos que não fossem judeus eram gentios, romanos eram gentios,
cananeus eram gentios, fenícios eram gentios, sírios e aí sim muitos outros. E nesse diálogo, essa mulher cananeia, ela roga a Jesus para que curasse a filha dela, que estava endemoniada. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que minha filha jaz doente em casa. E ele responde para ela assim: eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui para trazer de volta aquelas ovelhas do primeiro rebanho, do aprisco, né, do primeiro rebanho, para que eles voltem ao rebanho. Né? A Amélia Rodrigues chama a mulher cananita. Sim, é o capítulo, salvo engano, 8º do livro Primícias do Reino. Está até fácil aqui, fica bom de pegar. Deixa eu até pegar aqui. O Primícias do Reino. Salvo engano, é o capítulo 8º do livro Primícias do Reino. Deixa eu pegar aqui. O título é A Apelante Cananita, né? É o capítulo 8º do livro Primícias do Reino, esse meu aqui antiguinho, que aliás é um livro excelente, que são passagens contadas pelo espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, passagens que muitas vezes não estão claras nos evangelhos, né? ou nos fatos. Então ela o chama de mulher cananita, por quê? Porque ela era da Cananeia, ela era dos povos cananeus. E quem eram os cananeus? Os descendentes de Cã, né? Na figura lá do antigo Noé, né? Sete, Cã, né? Jafé. Então, os cananeus. E para os judeus, os cananeus eram gentílicos, não eram genuinamente israelita, não eram israelitas. Então também eles eram da terra da antiga Canaã, né? Os cananeus, da Canaã antiga, né? Ou seja, aquela que Abraão foi prometida a Moisés, a Moisés, aliás, foi habitada pelo povo de Abraão e depois prometida a Moisés quando da volta dos judeus da diáspora para o Egito. Então a mulher é chamada cananeia porque vinha de Canaã, dos cananeus, dos descendentes de Cã, e ali eram chamados cananeus. E por que era chamada também sírio-fenícia? Porque os cananeus, eles tinham digamos que uma junção, uma mistura étnica, fenícios, sírios, e para separar dos sírios e dos fenícios, tinham aqueles que eram chamados cirofenícios, que em grande maioria eram os cananeus. E é interessante lembrar que essa passagem, ela se dá justamente quando Jesus estava na Fenícia. Ele estava na sua viagem a Tiro, Sidom, e lá acontece esse fato. Mas muito bem lembrado, Eugênio, obrigado. E isso é interessante, porque ali Jesus está dizendo: eu primeiro preciso trazer esse ensino, relembrar a essas ovelhas que se desgarraram. E é um diálogo até pesado, aparentemente, porque Jesus, na sequência, diz a ela: não convém dar aos cachorrinhos a comida dos senhores. Ou seja, eu não posso dar a você um ensinamento que é separado para eles, porque eles entendem, é o povo eleito, eles entendem e vocês ainda não. Aí essa mulher vira-se para Jesus e diz: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos senhores. Ela disse a ele assim: Senhor, eu não quero o ensino que o Senhor trouxe para ele, basta-me o que eles estão rejeitando. O que eles não estão querendo fazer, nós queremos fazer. O ensino que eles não absorveram, nós absorvemos. Por isso ela já começa chamando Jesus por filho de Davi, mostrando que ela sabia a origem messiânica de Jesus. Ela o tinha como um libertador de consciências. Tanto que ela não chama Jesus: minha filha está doente. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Então, mostrando que ela tinha um conhecimento acerca de quem era Jesus, o que era rejeitado pelos judeus. Então, por isso, Paulo dizer aqui que a transgressão, por meio dessa transgressão dos judeus, veio a salvação dos gentios.
para pô-los em ciúme. Ou seja, eles retêm a graça de Deus pela fé em Cristo. E os judeus pelo excessivo apego às obras da lei. E aí ele segue dizendo: dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Ele está falando com os romanos, ele escreve à comunidade de Roma. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Então, quem que se denomina apóstolo dos gentios? O próprio Paulo. Então, não foi um terceiro que disse: Paulo é o apóstolo dos gentios. Não, ele mesmo disse sobre si, dizendo: pois que eu sou apóstolo dos gentios. Mas aí é que está, Denise diz: na minha Bíblia está apóstolo das nações. Aí que vem o aspecto. O que são as nações? Todos os povos. Não é a nação de Israel, as nações. Que é, Denise, o que foi dito por Jesus a Ananias, que diz a ele: ele é o vaso que eu escolhi para levar o meu evangelho a todas as nações. Então, por isso, Paulo se dizia apóstolo dos gentios. É interessante isso. E aqui eu faço uma observação sobre a Bíblia de Jerusalém, que a Denise cita. É uma excelente tradução, sem dúvida. Mas a matriz linguística dela é a matriz francesa. A Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução até recente, ela foi a última edição corrigida, ampliada e ajustada, é da década de 70 desse ano. É uma tradução muito recente. E ela traduz a base, a matriz, nós chamamos matriz linguística da Bíblia de Jerusalém, é a matriz latina, óbvio, porque ela é a matriz francesa, mas ela foi escrita por um grupo traduzida por um grupo de estudiosos, nos quais estavam tradutores, filologistas, arqueologistas, geógrafos. Então é uma Bíblia que a função dela não é trazer os textos ipsis verbis, é trazer os textos com as possíveis traduções. E se observar, é uma Bíblia rica em notas de rodapé. E as notas de rodapé trazem as possíveis traduções, que não só aquela que está no texto. Então é uma matriz que a gente fala que as Bíblias traduzidas por João Ferreira de Almeida, elas têm uma matriz linguística portuguesa, da língua portuguesa. A Bíblia de Jerusalém, a matriz linguística é a língua francesa. Nós temos que entender que o texto traduzido foi traduzido para o francês, com toda a estrutura da matriz linguística, ela é latina, mas uma matriz linguística francesa. E do francês foi traduzido para o português. A tradução de João Ferreira de Almeida, ela sai dos textos gregos diretos para o português. Diferente da Bíblia de Jerusalém, que sai dos textos gregos para o francês. E depois veio para a tradução. E ela foi trabalhada nos anos 50, quando ela apareceu, essa tradução, e lá nos anos 70 ela foi dada como terminada. Então é uma matriz linguística totalmente diferente. Deixa eu abrir aqui para pegá-la. Que é essa estrutura da Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma estrutura de matriz linguística bem diferente e, como eu digo a vocês, ela traz muitas notas de rodapé. E as notas de rodapé não são semelhantes às notas, por exemplo, das Bíblias de estudos, como essa que eu utilizo aqui, que eu gosto muito, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Dá para ver o tanto que eu gosto, né? Tá toda já esfarrapada, tadinha, toda já estragada, porque é a que eu mais uso. Que diferença tem entre as Bíblias de Estudos e a Bíblia de Jerusalém? A preocupação da Bíblia de Estudo não é com a tradução especificamente, é com as referências. São Bíblias de referência. Então ela sempre referencia o texto atual a textos antigos, a textos outros. Lá nos textos antigos, eles referenciam com os textos do Novo Testamento que tratam daqueles assuntos. E vem também com interpretações. Já a Bíblia de Jerusalém, ela se ocupa muito em trazer a historicidade, a matriz da língua
e alguns elementos interpretativos sem focar por demais em referência, embora ela faça referência. Na Bíblia de Jerusalém, as explicações elas vêm nas rodapés e as referências para fins de grupo de estudos, ou seja, de referência linguística, ela vem na lateral. Diferente de outras Bíblias de estudos, que a nota de rodapé também é extensa. Isso aqui tudo é nota de rodapé, veja, esse aqui é o texto da carta, isso tudo aqui é nota de rodapé. E as notas de rodapé, elas trazem explicações para as expressões, e aqui vem os capítulos e versículos para serem analisados, e no texto, perto das palavras, vem umas letrinhas. A, B, C, D. Aí você pega, por exemplo, capítulo 12, versículo 1. Aí você vem aqui, capítulo 12, versículo 1, letrinha A. Aí a letrinha A fala assim, olha, isso aqui está lá em Isaías, etc, etc. Então, são matrizes diferentes. E temos também uma ótima Bíblia também, que é a chamada King James, que é a Bíblia da matriz inglesa. Também é uma Bíblia de estudos, com boas notas de rodapé, mas vejamos, texto grego para o inglês, e veja, 1611, que é a tradução, século 17. Então, texto grego para a matriz inglesa, a chamada Bíblia King James, e temos a Bíblia de Jerusalém, textos gregos traduzidos para o francês, matriz francesa. Anos 50 do século 20, a matriz inglesa, a chamada King James, século 17. E as traduções de João Ferreira de Almeida, elas vêm quase todas, aliás, ela foi feita, não toda a Bíblia, temos que lembrar que João Ferreira de Almeida, ele não traduziu toda a Bíblia, ele faleceu antes, mas é do século 17 também, é lá de 1600 e alguma coisinha, né? Então, só aproveitando o gancho, né, porque já que está aqui perto, eu sempre deixo as Bíblias aqui no lugar mais próximo, onde eu estudo, né? Só levanto a mão e pego as Bíblias, é mais fácil. Então, isso tudo aqui, desculpa, são parênteses. Eu tenho esse hábito, quem não está acostumado ainda comigo, eu paro o assunto, abro um parêntese e gosto de explicar, porque eu entendo que a pergunta feita, ela merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração em tentar respondê-la. Pode ser que eu não consiga, porque tem coisas que vão me perguntar e eu também não sei, mas eu deixo aqui bem anotadinho para eu pesquisar depois. Mas assim, eu acho importante, as observações que vocês fazem, eu acho importante parar nelas e dar uma conversada sobre elas. Porque eu digo aqui, isso aqui não é um monólogo, isso aqui é um diálogo. É um diálogo, eu falo, vocês escrevem. Então, é um diálogo, né? Por isso que eu dou essas paradas, saio um pouco aqui do texto, vou ali, pego uma referência, entro no assunto que foi trazido, que eu acho que isso dá uma certa robustez ao nosso estudo, né? Então, por isso eu faço esses parênteses, para quem não está acostumado comigo ainda, esses parênteses. Então, como a Denise aqui sugeriu a Bíblia de Jerusalém, eu achei interessante explicar como ela funciona, comparar outras, para a gente ir se familiarizando mais com essas questões das Bíblias. E aí diz então Paulo, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu, ou das nações, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, a salvar alguns deles, ou seja, voltar para que eles entendam que Jesus é realmente o Messias. E ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não via dentre os mortos, ou seja, a ressurreição do Cristo. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Lembremos de Jesus dizer, eu sou a videira, e aquele galho que está em mim, ligado a mim, não perecerá. Paulo está fazendo alusão a essas mesmas imagens ou símbolos que Jesus trazia, né? Desculpa, eu não sabia expressar aqui o nome, está escrito assim, lamerola,
né? Deve ser uma abreviação. Ela diz assim: você pensou em fazer um estudo online da Bíblia? Não, da Bíblia não. Estamos fazendo, na verdade, né? Estamos estudando sequencialmente a carta de Paulo, mas não assim no sentido pegar desde o Gênesis. Nós ficaríamos uma década, né? Ou mais de uma. Lígia, obrigado, Lígia. Mais de uma estudando isso. Então não tem essa pretensão e também não tem esse cabedal, né, para fazer tudo isso. Mas, de certa forma, estamos estudando a Bíblia online, porque aqui estamos online, conversando, e estudando as cartas de Paulo. Obrigado, viu, Lígia? E aí diz: se porém alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a própria raiz. Aqui Paulo está fazendo uma analogia simbólica. Ele diz: olha, a raiz é de oliveira, só que o galho quebrou, então pode colocar um galho novo, ou seja, um enxerto. Não um galho novo, pode-se fazer uma enxertia, e dessa enxertia, a nova árvore vai se formando, novo galho vai se formando, com outras características, a do enxerto e do enxertado, daquele que foi enxertado e daquele galho que serviu de base para o enxerto, né? Ou seja, você corta um pedacinho do galho, ou mesmo do tronco, encaixa um outro, e ali eles vão se fundindo num processo simbiótico e vai surgindo nova estrutura. Então ele está comparando isso, que o galho que se quebrou, os judeus, veio o enxerto, os gentios. E ali nova árvore se formaria. E por quê? Porque a força da árvore não estava nos galhos, e sim na raiz. E a raiz era Jesus, a fé em Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo. Dirás, pois, versículo 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados os judeus. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Quem? Os judeus cristãos. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Olha que força essa frase de Paulo. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Você veja o exemplo dos outros que rejeitam ao Cristo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, tá bom, o galho quebrou, vão enxertar o próprio galho que havia se quebrado. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então ele está dizendo, olha, se os gentios, outra oliveira, se os gentios forem enxertados na oliveira boa, quanto mais não poderá ser enxertado aqueles que saíram da própria oliveira boa. Ou seja, é importante, ele está dizendo, olha, vocês têm o conhecimento, vocês têm toda a plenitude do conhecimento sobre o Criador, sobre Deus, sobre Jesus, e vocês estão deixando perder isso, estão perdendo isso, ou seja, estão sendo quebrados esses galhos. E outros estão sendo enxertados, aqueles que não eram daquela raiz, daquele tronco. Aqueles que não eram daquele tronco querem estar nesse tronco, os gentios. E vocês estão se rompendo nesse tronco. E ele diz, se Deus aceitou, quer dizer, enxertou-os de fora, por que ele não enxertaria novamente os que já eram de dentro? Ou seja, se os gentios estavam sendo entronizados, por que os judeus não poderiam novamente ser entronizados? E ele estava falando para a comunidade gentílica e a comunidade judia ou judaica que havia se convertido ao cristianismo. Que seriam esses novos, que seriam os galhos velhos
colocados novamente, os galhos já oriundos. Então, e por que Paulo usa, a Denise diz, interessante a analogia de Paulo, por que ele usa a árvore? Porque Jesus usava isso. Ele dizia, eu sou a videira, e os ramos que nela estão ligados nunca perecerão. Então ele chamava de videira. Lembremos do símbolo lá do Velho Testamento. Lembremos do símbolo constante lá no Gênesis, do jardim do Éden, cheio de parábola, mas cheio de árvores. E duas delas eram árvores significativas, duas, das quais não se podiam tirar os frutos. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida. E Jesus simboliza a vida, a árvore da vida. A ciência do bem e do mal, a árvore da ciência do bem e do mal, que na parábola o fruto é comido, é para abertura de consciência, ou seja, tomada de consciência, como está lá no Gênesis. Né? Eis que agora comeram do fruto, eis que agora sabe o bem e o mal, são como um de nós. E sobre a árvore da vida, ela estava intacta. E ela estava tão intacta que até protegida ela foi. Lá no Velho Testamento, no Gênesis, nós veremos que quando são, é parábola, mas quando são expulsos Adão e Eva do paraíso, nessa parábola, é dito assim, e o Senhor colocou na entrada do jardim 2 anjos com espadas flamejantes para que eles, Adão e Eva, não voltassem, comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. E aí a ideia da árvore da vida vem em Jesus, quando ele fala da vida eterna, quando ele fala, meu reino não é deste mundo. Então Jesus simbolizava a vida. Por isso ele dizia que o ramo que não está ligado à videira será quebrado. Então por isso que Paulo utiliza a analogia simbólica com a árvore, porque a árvore é uma característica na simbologia de Israel. Tanto que o símbolo era a parreira. Desculpa, a figueira. Falei errado. O símbolo era a figueira. O símbolo de Israel era a figueira. Por isso ele tem lá a figueira que secou. Por isso Zaqueu subir numa figueira. Por isso Natanael, Jesus dizia a Natanael que ele foi visto na figueira, debaixo de uma figueira. E o que simbolizava a figueira? A árvore da religião, da ciência religiosa. A figueira era tido como a ciência religiosa, a árvore da ciência religiosa. Por isso, lá na parábola de Adão e Eva, na parábola, como é que eles se mostram para o Senhor depois de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Se mostram cobertos com folhas de figueira. Ou seja, agora eles têm consciência. Então eles falaram, porque estávamos nus. E aí o Senhor pergunta, mas quem disse a vocês que vocês estavam nus? Quer dizer, vocês não tinham consciência disso, que vocês não se enxergavam. E ele diz, aí que o Senhor diz, comeram do fruto da ciência do bem e do mal. E aí eles cozeram para si roupas de folhas de figueira. Por quê? É a árvore símbolo da ciência religiosa, né, para Israel, né, para a época. Então, por isso essa comparação belíssima que Paulo faz sobre as árvores. E aí, então, ele diz, né, lá no versículo 24, pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ou seja, judeus, se os gentios aceitaram, por que não vocês? Todos são filhos de Deus. E aí segue dizendo, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Aí ele cita Isaías novamente. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então o que Paulo está dizendo aqui, versículo 25 a 28? Está dizendo o seguinte, que assim como veio o endurecimento em parte para a Israel,
Também ele diz que até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Eles reconheceram Jesus como o Messias. Então, quando Israel entendesse que Jesus era Messias, aí sim o endurecimento desapareceria. Porque o endurecimento é da lei. A lei mosaica é uma lei impositiva, uma lei dura, uma lei implacável, uma lei que preconizava atitudes exteriores, as obras, mas não necessariamente o sentimento. Por isso Paulo dizer que a graça divina, ou seja, é de graça. Deus não cobra. Deus não cobra a salvação. A lei cobrava, porque tinha que praticar obras, tinha que ir ao templo, tinha que ser circuncidado, tinha que cumprir os rituais. Então, por isso que Paulo dizia que não são as obras que salvam. Volta a dizer, Paulo aqui aos Romanos, a palavra obras são obras da lei, não quer dizer caridade. Obras, querendo dizer caridade, é da carta de Tiago. Tiago, quando escreve a sua carta, escreve que as obras salvam, ele se refere à caridade. Paulo, quando fala que as obras não salvam, ele se refere às obras da lei, aos rituais que a lei estabelecia. Então, por isso ele dizer, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E aí ele segue. Aí veja que legal. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque é assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E ele põe amém. Né? Aqui faço até uma observação sobre a palavra amém. É interessante. Nós falamos amém com o sentido latino da palavra. Do latim amém, que quer dizer assim seja. Assim espero que aconteça. Mas na língua hebraica, o amém significa verdade. Em nome da verdade, essa é a verdade. Por isso, amém. O amém no hebraico não tem o sentido de assim seja, no aspecto assim, ai, tomara que aconteça. Não, não. Amém no hebraico quer dizer, isso é um ponto de verdade. Certeza. Por isso, vocês encontrarão traduções, por exemplo, no Novo Testamento, a tradução trazida pelo Haroldo, em vez de vocês verem a expressão em verdade, te digo, vocês encontrarão amém, amém, te digo. Porque quis deixar a palavra, porque a tradução da expressão amém, ela não comporta a envergadura do que essa palavra quer dizer. Amém no hebraico é como se fosse uma verdadeira frase. É como se fosse assim, isso é a plena verdade com a qual concordo e sei que ela se aplica. Seria mais ou menos isso. Então, na tradução do Haroldo, ele optou em deixar a palavra original. Amém. Porque aí vem o sentido que ela traz. E não traduziu em verdade. Por isso,
e há o detalhe do amém que vem do latim, que é outra estrutura. O amém do latim quer dizer assim seja. É o que nós usamos muitas vezes nos finais das preces. Dizemos lá a prece e dizemos amém. Quer dizer assim seja. Mas para a fala de Jesus, o amém não quer dizer assim seja, porque amém no hebraico não é assim seja, é essa verdade consolidada. Então quando ele diz assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ou seja, assinado, verdade. Né? Então é interessante também isso. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus é misericordioso. Quando colocaram Deus duro, implacável, ele faz a pergunta, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E aí podemos trazer também para o lado da teologia, que não é uma crítica, né? A teologia não é isso, mas é uma observação que nós precisamos ter. Porque o aspecto teológico, ou seja, estudo sobre Deus, teologos, né? Conhecimento sobre Deus, na verdade estudo, né? Um conhecimento da palavra, da verdade, teologia, esse estudo de Deus é feito com olhos humanos. Então, eu digo que a teologia é um reducionismo de Deus ao nível humano. É no nível humano tentar explicar Deus. Então nós colocamos em Deus muito mais características humanas do que entendemos as próprias características divinas. Há um outro ramo da filosofia chamado teodiceia, que estuda os atributos de Deus. Atributos de Deus. A teologia estuda Deus. Quer entrar no âmago. Aí eu deixo essa pergunta de Paulo, que está no versículo 34 do capítulo 11. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? A teodiceia busca entender a natureza, busca entender os atributos. Eu não sei o que é Deus, mas sei que ele é imutável. Eu não sei o que é Deus, mas sei que ele é eterno. Eu não sei o que é Deus, mas sei que ele é soberano. Eu não sei o que é Deus, mas eu sei que Deus é justo. Eu não sei o que é Deus, mas Deus é bom. Então, a teodiceia, ela trabalha com os atributos que a divindade possui, sem os quais não poderiam ser a divindade. Então, Deus é imutável, único, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. São atributos. Isso vem da teodiceia. E a teologia quer dizer, Deus pensa assim, Deus faz assim. Então, é algo importante, a teologia, importante, mas que é reducionista. Ou seja, como eu não consigo me elevar a Deus, eu reduzo Deus a mim. Essa é a ideia do pensamento, digamos, obnubilado. Né? Mas é compreensível. Não temos como estudar o desconhecido senão partindo de elementos conhecidos. Então, pelo conhecido, nós vamos interpretando o desconhecido. E quando passamos a conhecê-lo, pode ser que as bases que usamos para interpretá-lo não sirvam mais. Então, não estou criticando o aspecto teológico, até porque sou um estudante da teologia. Mas eu estou ponderando isso, e Paulo vem trazer esse aspecto, quando ele questiona, vejam, para dizer, Deus quer assim, deixa de querer, tem que fazer assim, porque Deus fica bravo, é porque Paulo está dizendo, quão insondáveis são os seus juízos, ou seja, a lei de Deus, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou seja, eu vou cobrar de Deus. Quem de nós deu alguma coisa a Deus? Como cobrar de Deus algo se ele não nos deve? Quem de nós deu algo a Deus para que cobrasse dele de volta? É isso que Paulo está dizendo. E aí nós vemos muitas vezes falas atuais dizendo isso. Precisamos cobrar de Deus porque foi uma promessa dele. Deus não faz promessa. Porque Deus é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não precisa prometer. Ele já sabe o que vai acontecer. Senão ele não seria Deus. Atributo da divindade, teodiceia, onisciência. Por que ele então faria isso? Por que nós vamos dizer, Deus tem que me restituir? Restituir o quê? Quem de nós deu alguma coisa a Deus?
Ele é que deu-nos tudo. Ao nos criar, ele nos deu o elemento essencial e perene, a vida. O que nós temos que cobrar de Deus? Nada. Só se cobra quando se é credor. Quem é credor de Deus? Ah, mas eu sigo as suas leis. Isso não é ser credor. Isso é o natural, é o que se espera. Então é isso que Paulo está dizendo. Veja, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou seja, como que alguém cobra algo de Deus se ninguém deu nada a Deus? Ah, mas eu cumpri as suas leis. Não, isso eu não dei, então, eu só cumpri as leis. Ele é que me deu a lei, me deu a oportunidade, e eu só apenas estou vivenciando-a, cumprindo-a, ou seja, nada mais do que uma pura e simples obrigação. Então, esse versículos 33 a 36 é para a gente ler várias vezes. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó, profundidade, ele faz uma exclamação, né? Um louvor, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Tudo exclamação. Quem, pois, aí sim vem a interrogação, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E assina embaixo. Amém, diz ele. E assim encerra o capítulo 11. Então vejamos que perfeição é essa estrutura de Paulo. O bom seria se nós pudéssemos estudar assim, sem dar um interregno de uma semana, porque a gente acaba, quando chega na semana que vem, esquece um pouco a sequência que vinha sendo trabalhada no raciocínio paulino. Então, por isso que eu gosto sempre no início trazer um rememorar, né? Fazer uma rememoração do que ele havia dito, para que a gente entenda a sequência. Então, no próximo domingo, nós falaremos do capítulo 12, começaremos, né, o capítulo 12, não dá para trabalhar todo o capítulo 12, e o capítulo 12 ele é muito interessante, pequenininho, bem menor do que o 11, mas muito interessante. Temos falas lá muito interessantes sobre o bem e o mal, muito interessante. Então esse foi o nosso estudo de hoje, capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Na próxima semana iremos para o capítulo 12. Eu vou deixar só um versículozinho do capítulo 12 aqui para a gente entender a profundidade dele. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só esse versículozinho para a gente entender esse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Avançamos um pouquinho, 1h12, normalmente o estudo é 1 hora. Agradeço a vocês pela paciência de acompanhar o estudo, pelo companheirismo. Volto a falar do Primícias do Reino, do livro interessante, que foi lembrado aqui pela Eugênia. E esse livro, Primícias do Reino, estamos eu e Adriane Bacarim fazendo um estudo de 15 em 15 dias às terças-feiras. Por isso, Eugênia, que eu me lembrei fácil do capítulo 8, é porque foi o que nós estudamos na terça-feira passada. Então, por isso que me veio à mente fácil, quando você disse da mulher cananita, a lembrança a capítulo 8 do Primícias do Reino, porque eu tinha estudado, nós tínhamos feito uma live terça-feira passada, eu e Adriano Bagarim, sobre esse capítulo, né? Então está lá no YouTube, né, da sala, o YouTube onde estão os estudos que estamos fazendo eu e Adriane, está lá no canal da Sala Virtual Joana de Ângeles, um canal no YouTube, Sala Virtual Joana de Ângeles. Lá tem uma playlist dos nossos estudos que fazemos às terças-feiras, que na próxima, inclusive, nós vamos falar sobre o capítulo 9, né, do Primícias do Reino. É isso, eu agradeço a vocês, Deus abençoe a vocês, que tenhamos todos nós uma excelente semana, que todos nós sejamos abençoados
nessa semana que se inicia, nesse mês que se inicia, hoje, 1º de junho, já estamos no último mês do semestre, né? O ano tem andado um pouquinho rápido, ou nós temos sido um pouco agitados e achamos que o ano está andando rapidamente. Então estamos no meio de junho, mês de junho, um mês no Brasil muito cultural, né? com a cultura das chamadas festas juninas, que são festas religiosas, mas envoltas, né? Ou melhor dizendo, envolveram a cultura popular. Então podemos dizer que são festas populares, né? É o mês mais friozinho, é o mês lá das pipocas, né? Dos amendoins, dos festejos, e fica aqui então essa alegria do início do mês de junho para o nosso dia a dia, né? Mais uma vez, muito obrigado mesmo a todos vocês, fiquem com Deus e até domingo que vem, né? Se Deus quiser. Até!